demais vereadores, vereadoras, um dos grandes problemas que nós enfrentamos enquanto parlamentares é fazer da publicidade às leis que nós aprovamos. Então, muitas leis aqui são aprovadas e a população desconhece, vereador Gilberto Alves, porque nós não temos os instrumentos de propagar o que nós aprovamos e muitas leis que são importantes para o cotidiano, para a saúde pública, para a educação. Nesse sentido, eu comunico à Casa que passei a adotar a prática no que se refere à aprovação da Lei 18.417, de 2017, que é uma lei de minha autoria, que foi aprovada à unanimidade pela Casa, vereador Chico Kiko. Esta lei trata-se de prevenção de incêndio nas escolas e nas faculdades privadas localizadas na cidade do Recife. Nós observamos que algumas escolas, e aí eu vou até parabenizar o Colégio Santa Maria, que já está em conformidade com o estabelecido na lei, fazendo treinamento, e isso é extremamente importante, não apenas para a integridade do cumprimento da lei, mas para a integridade física dos seus funcionários, professores e alunos. Então, aqui, parabéns para a administração do Colégio Santa Maria, que saiu na frente respeitando a lei aprovada por esta Casa. Mas eu estou dando ciência a todas as escolas e a todas as faculdades, por ofício, encaminhado diretamente pelo meu gabinete, mas já antecipo que vamos pedir o apoio de todos através de um requerimento. Porque, vereadora Ana Lúcia, a partir do momento que um gestor de uma faculdade ou de uma escola receba a comunicação da existência da lei, ele não pode mais alegar a ignorância, embora que do ponto de vista legal ele não pode alegar a ignorância da lei em hipótese alguma. Mas do ponto de vista do prejuízo para a imagem do seu próprio estabelecimento, em caso de uma ocorrência de um incêndio, onde a população da escola, os servidores, professores, crianças, tanto de escola quanto de faculdade, não tiverem feito o devido treinamento, isto acarretará numa responsabilização ainda maior. Porque tinha ciência da obrigatoriedade, tinha ciência do que a lei determinava e não houve o cumprimento da lei. Do ponto de vista do direito penal, inclusive, isso é um agravante. É um agravante, inclusive, a partir da nossa comunicação. Então, comunicamos a existência do dispositivo legal aprovado por esta Casa aos professores, aos diretores, aos proprietários de empresas, já que, lamentavelmente, nós só podemos legislar para o privado, sabendo que, se a obrigação fosse para a própria Prefeitura da cidade do Recife, o prefeito vetaria, como vetou em outras oportunidades. É como se o local, o que for do município, estivesse imune a um incêndio, quando, na verdade, nós sabemos que não apenas não é imune, como é muito mais sujeito ante as condições precárias das escolas da rede municipal do Recife. Mas aqui vai a obrigatoriedade, que já é um grande passo para a integridade dos estudantes que estão matriculados na rede privada, tanto nas escolas de ensino fundamental, ensino médio, quanto também as instituições de ensino superior. Então, subo a esta tribuna para fazer mais uma vez a comunicação pública da obrigatoriedade da lei aprovada por unanimidade nesta Casa, devidamente sancionada pelo prefeito da cidade do Recife, a Lei 18.417/2017. Muito obrigado, senhor presidente. Já faz algum tempo que eu não subo a esta tribuna para tecer comentários acerca da cena nacional, da política nacional. Até mesmo porque nós estamos vivendo um governo novo, são poucos meses, e o governo de um presidente imprevisível. Houve uma mudança
dos padrões políticos dos últimos 20 anos no Brasil, um novo governo, um presidente com uma pauta definida durante o processo eleitoral, defendendo uma pauta liberal na economia, de privatizações, de diminuição do tamanho do Estado, de compromisso com reformas necessárias, como a da Previdência, reforma tributária, e também um presidente com uma pauta conservadora nos costumes. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assume e ele vem enfrentando dificuldades próprias do seu estilo. Mas não apenas próprias do seu estilo, mas próprias da herança recebida. O país, com as suas finanças absolutamente destruídas, governo federal sem margem de manobra para absolutamente nada, e na iminência de um colapso total. Eu recordo que no início de janeiro, presidente Carlos Gueiros, eu estive nos Estados Unidos e o presidente Donald Trump, ele estava numa briga de braço, quebra de braço com o Partido Democrata no Congresso norte-americano. O presidente Donald Trump, ele decretou o shutdown do governo. Ele disse que o governo não funciona até que eu consiga os recursos do Congresso americano para fazer o muro na divisa Estados Unidos e México. Aquilo foi para mim, inclusive, uma grande aprendizado, na medida em que nós não temos essa figura aqui. O governo não pode, o presidente da República não pode dizer fecha o governo. Mas apesar do presidente da República não poder falar fecha o governo está para ser fechado. Nós estamos na iminência de um colapso das contas públicas. Inclusive, este ano, em decorrência de uma chamada regra de ouro, o presidente da República, ele não pode pedir, o governo brasileiro ele não pode se endividar para pagamento de custeio. Se o presidente da República endividar o governo federal para custear a máquina administrativa, ele corre o risco de sofrer um processo de impeachment, como sofreu a ex-presidente Dilma Rousseff, por violação à legislação orçamentária. Como o Congresso Nacional ele não aprovou o pedido do ministro Paulo Guedes para flexibilizar, autorizando o governo federal a se endividar para pagar custeio, que é péssimo, a regra de ouro ela é muito importante porque ela impede que o ritmo desvairado de desperdício dos recursos públicos com o custeio ele diminua. Mas sendo que se a regra for cumprida, o governo para. E se o governo para, teremos aí um colapso generalizado. E o presidente da República, ele tem um comportamento absolutamente inusitado, novo, de não ser ele o principal agente da aprovação do que ele encaminha. Ele encaminha e diz, olha, a minha missão é encaminhar. Agora a missão do Congresso é aprovar ou rejeitar. Se não aprovar ou rejeitar, o problema não é mais meu. Isso é fato novo na política nacional, inclusive com amplo apoio dos seus próprios seguidores. Ou seja, é uma divisão de poderes, a relação executivo e legislativo, que está sendo modificado, e aqui eu não quero emitir nenhum juízo de valor neste primeiro momento, mas houve uma quebra de padrão. E se o Congresso não aprova a flexibilização da regra de ouro, e se o Congresso também não aprova a reforma da Previdência, ainda este ano, não haverá como sustentar
a máquina que entrará em completo colapso nos próximos meses. Então, muita gente não está percebendo a gravidade do momento das contas públicas que nós estamos vivendo. Eu escuto com atenção o vereador Heriberto Rafael. Também fico preocupado, vereador André Regis, mas me estranha muito o presidente, né, que manda um projeto ao Congresso que ele considera imprescindível para a governabilidade dele e ele se exime da responsabilidade de aprová-lo, de buscar aprová-lo, buscar o diálogo. Não consigo entender o que é que ele pensa. Mas queria dizer que a gente já vê na economia também esse reflexo, né? A gente viu agora a projeção do PIB para o começo do ano era de 2,55, se não me engano. Já chegou agora em maio a 1,25 e os especialistas já falam na possibilidade de um PIB negativo. A gente teve PIB negativo naquele ano conturbado do impeachment da Dilma. E já se fala no mercado de PIB negativo. A gente vê também o desemprego crescendo. Saiu recentemente matéria dizendo que 14 estados da federação apresentam queda na geração de empregos. E a gente tinha, quando aprovasse o projeto da reforma trabalhista, ia ter mais emprego. O desemprego continuou e vem crescendo. Quando o Bolsonaro começasse a tomar medidas para considero também que seja até recente, não posso lhe dar essa crítica ainda, né? O governo tem pouco tempo. Mas o que a economia mostra, o que a economia vem mostrando com o PIB, se o PIB vem caindo, a geração de serviços vai cair. Se a gente não vai ter serviço, a gente não vai ter emprego. E aí o colapso vai sair também das contas públicas e vai vir para a rua como já está chegando, né? Então é preocupante o quadro que a gente vive. E se considera tão imprescindível para o governo, não entendo por que ele não ir ao diálogo para construir os caminhos para aprovar. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Concordo em termos, discordo no que se refere, nós não podemos, e Vossa Excelência até fez a reparação ao longo da sua própria fala, de que nós não podemos debitar na conta do presidente Jair Bolsonaro essa crise econômica. Ele herdou a crise. A crise é reflexo de uma política econômica do governo Dilma Rousseff, que Vossa Excelência não cresceu. No governo Dilma Rousseff foram menos 3, depois 0, teve o último... Foram 4 anos, os últimos 4 anos sem crescimento. Então, isso faz com que a economia ela se ressinta. O fato é que o presidente da República, ele, no entanto, ele encaminhou. Não houve paralisia do governo. O governo mandou propostas para que o Congresso aprovasse. O que é novo é o fato do presidente encaminhar e deixar o Congresso resolver. Isso é absolutamente novo. E Vossa Excelência fala aí como líder do governo, que tem aí a missão de fazer com que os projetos do prefeito Geraldo Júlio sejam aprovados. Mas eu sou parlamentar aqui e nunca deixei de votar a favor dos projetos que eu considero bons para o Recife. Vossa Excelência é testemunha disso. Então, eu acredito que o que eu quero chamar a atenção aqui é da gravidade. E eu quero chamar também aqui a responsabilidade da irresponsabilidade daqueles que são contrários hoje, pontualmente, em decorrência de um posicionamento político, defendendo, inclusive, o quanto pior, melhor, esse aqui é o fato, porque não haverá país para ninguém, do ponto de vista do funcionamento das estruturas do poder, da administração pública, se as reformas não forem feitas. A reforma da Previdência não é uma vontade do presidente A, B ou C. Todos os últimos presidentes que sentaram na cadeira quiseram fazer. Pela primeira vez, no entanto, nós temos uma situação inusitada,
vereador presidente Carlos Gueiros. A situação, ela é de abismo, o colapso. Às vezes você está indo, navegando para o abismo e não está vendo que o abismo, que a cachoeira está lá. Mas sendo que nós estamos agora a poucos metros. Se não houver uma intervenção, cairemos todos juntos. E aí é lamentável o comportamento irresponsável de partidos como o Partido dos Trabalhadores, do PSOL, do PDT, com raras exceções, entre seus membros que defendem a reforma previdenciária. Discordo do vereador Heriberto Rafael no que se refere à reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi importantíssima. A reforma trabalhista, ela não era simplesmente para gerar empregos, era uma reforma necessária para o ambiente de negócios. Nós não podemos massacrar o setor produtivo, essa irresponsabilidade, inclusive, de também ser contra quem produz. Ser empresário para... sim. Para quem é empresário, eu conheço, eu já estou nesse debate público há muito tempo. Os membros do Partido dos Trabalhadores, o pessoal do PSOL, parece que acredita que as riquezas vêm de onde? Do governo? O governo coleta, cai, chove riquezas. Não. São as empresas, é o capital daqueles que trabalham, que dedicam o seu trabalho, sua ação, presidente, para gerar empregos. E nós temos aqueles que são hostis, que são refratários ao setor produtivo. Eu escuto com atenção, se o tempo permitir, mas eu peço até se o próximo inscrito, se tiver, para que a gente possa continuar o debate, inclusive eu dando a oportunidade para que o vereador Jairo Brito ele possa falar em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, presidente. Próximo inscrito é o vereador Renato Antunes. Vossa Excelência cede 10 minutos do tempo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Renato Antunes. Obrigado, vereador André Regis. Veja, vereador André Regis, nós fomos governo durante 12 anos, 8 anos no governo Lula, que a economia teve um crescimento extraordinário. Paulo. Todos os setores da economia cresceram, o PIB disparou, e ninguém reclamou da gestão da herança do governo de Fernando Henrique Cardoso, que Vossa Excelência é filiado do PSDB. Porque ganhamos a eleição. E quem ganha a eleição tem que ter políticas públicas para reverter a crise. Claro, foi legitimado pelas urnas, então tem que ter políticas públicas. Não pode ficar reclamando do governo anterior, que foi de Temer, no golpe, né, que foi dado, com a ajuda do seu partido, PSDB, que foi um dos grandes baluartes do governo Temer. Acho que não resolveu. Aí vem com essa conversa mole, que não vai ter receita para fazer jus às despesas de custeio. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E querer colocar toda a responsabilidade da incompetência de 6 meses de administração, que eu até lhe desafio aí, que Vossa Excelência está defendendo o governo de Bolsonaro, me diga uma política aí, nesses 6 meses, para geração de emprego, 5 meses para geração de emprego, para saúde, educação. Me diga,
Aí vem depositar toda a crise que está aí há 5 meses, com mais 2 anos anteriores de Temer, com a ajuda do seu partido, repito. Vou concluir, presidente. Em cima de que só vai ter êxito, despesa para custeio, vereador André Regis. Isso é despesa do dia a dia. Isso existe a receita arrecadada, das receitas tributárias. Você sabe quanto vai gastar e quanto não vai gastar. O governo de Vossa Excelência, quando saiu, gentilmente, num acordo com o governo de Lula, se pediu um empréstimo ao FMI para pagar as despesas de pessoal que já não tinha mais. Vou concluir, presidente. É porque o assunto é tão entusiasmo, e sei que Vossa Excelência gosta quando eu estou falando aqui, porque por isso que fica apressado aí. Mas vou concluir, André Regis. Não é isso, não. É que o regimento fala 3, Vossa Excelência já vai 4 minutos. Pronto, eu vou concluir. Vossa Excelência, ao invés de estar com um discurso de explicar esses 5 meses de governo, que não tem política nenhuma pública, e credenciar isso, o aumento, o desenvolvimento das políticas. Só concluir meu raciocínio. Eu vou concluir meu raciocínio, presidente. E querer justificar que isso só vai para frente com a reforma da Previdência é um erro muito grande. Sabe por quê? Porque essa reforma não atende a nenhum trabalhador, e sim aos empresários e os bancos com essa previdência e capitalização. Muito obrigado. Bem, presidente, eu acho que o vereador Jairo Brito ele não estava ouvindo meu discurso. Porque eu estava falando de uma coisa, ele vem falar de outra. É como se eu tivesse aqui, alguém estivesse falando aqui, e eu chegasse, olha, Getúlio Vargas, o governo de Getúlio Vargas, quando saiu, deixou o desemprego. Alguém, não faz sentido nenhum o que o vereador Jairo Brito falou, inclusive cometendo erros graves aí, dizer que o governo Fernando Henrique pediu dinheiro ao FMI para pagar pessoal. Vereador, folha de pagamento do governo Lula. Recursos emprestados ao FMI só podem ser utilizados para pagamento de dívida do país com o exterior. Então, Vossa Excelência está equivocado mais uma vez. A realidade é porque isso aí é estatuto do FMI. Se Vossa Excelência conhecer o estatuto do FMI, tem sede em Washington, Vossa Excelência vai saber que o FMI ele não empresta. Isso é uma cláusula de ouro, inclusive, que nós adotamos aqui, que nós colocamos no nosso ordenamento jurídico, justamente para que o governo não se endividasse para o custeio. Porque quando você está gastando além do que você arrecada, aí você, ao invés de reduzir seus custos, você vai lá no banco e pede mais dinheiro para manter o seu nível de gastos que é insustentável. O fato é que Vossa Excelência demonstra muito bem o porquê defende e está no partido certo, o Partido dos Trabalhadores, que é um partido irresponsável. Esse aqui é o ponto. É um partido irresponsável. Hoje, ser contra a reforma da Previdência é de irresponsabilidade. Nós não podemos permitir que a receita gerada da riqueza nacional ela seja destinada praticamente à exclusividade para pagamento da Previdência. Inclusive, uma Previdência injusta, absolutamente injusta. Os mais pobres pagam os mais ricos. Aposentadorias que são aposentadorias milionárias em vários setores específicos do funcionalismo público, que essa reforma procura revisar. Mas eu escuto e já agradeço o tempo que foi me destinado pelo vereador Renato Antunes, com muita gentileza. Obrigado, vereador André Regis. Serei breve, contribuir para a reflexão, que é tão importante. Alguns arguem dizendo, será que isso é pauta local? Claro que é pauta local. Falar sobre a reforma da Previdência mexe com o trabalhador, mexe com o empresário, que inclusive é quem gera riqueza, que gera renda.
Tanto se fala de empresário como se tivesse ódio de empresário. Eu não entendo essa política que alguns partidos adotam, como se empresário fosse o câncer da sociedade. Pelo contrário, empresário, quando bem estimulado, uma economia aberta, gera riqueza, né? Gera vagas de emprego, e é o que falta no Brasil hoje. O governo, que aqueles que nos antecedeu aqui numa parte, deixou 14 milhões de pessoas desempregadas. Um Estado enorme e ineficiente. E eu entendo que a reforma da Previdência é importante, vereador, e parabenizo Vossa Excelência pela aula, pela reflexão. Inclusive, eu não tenho medo de dizer que eu estava lá domingo na rua. Talvez, acho que eu fui o único dessa casa que estava na rua domingo. Não defendendo um governo, Bolsonaro como nome, não, mas defendendo aquilo que é importante para o Brasil. A reforma da Previdência hoje, para mim, no meu entendimento, no entendimento de quem entende um pouco de direito público, de orçamento, é a reforma social mais importante dos últimos 20 anos, que o governo que nos antecedeu, que o PT, não teve coragem de fazer. Fez um engembrado qualquer, uma reforma que não se viu a ponto que o país está pronto para estar à beira do abismo, como bem falou Vossa Excelência. Então, a reforma é fundamental, é um ato de irresponsabilidade, eu sou mais ousado dizer que é um ato de insanidade. Partidos políticos, por problemas políticos diversos, por busca pelo poder, votar contra um instrumento que é tão importante para o Brasil. Então, parabenizo Vossa Excelência, fiz questão de estar nas ruas, por defender um governo que está tendo coragem de fazer o que muitos não tiveram. Porque não é populista falar em reforma da Previdência, mas é necessário, Excelência. Porque se não tem uma reforma da Previdência, não vai ter dinheiro para educação, não vai ter dinheiro para saúde, não vai ter dinheiro para investimento. O governo Bolsonaro falou-se aí o que é que foi feito. E eu pergunto o que é que ele prometeu. O governo Bolsonaro não prometeu grandes obras miraculosas, não prometeu financiamentos com empreiteiras A, B e C e tal rombo aí, que a Lava Jato espero que chegue e pegue e bote na cadeia quem merece, inclusive o chefe maior está preso já em Curitiba. Mas ele prometeu segurança, está combatendo, diminuir a estrutura do Estado, acabando com esse Estado enorme que havia. É o que está acontecendo hoje, o Estado que hoje entra em todo lugar, um Estado que abraça tudo e um Estado ineficiente. Então, foi isso que o governo prometeu. E a reforma da Previdência, que é o trave hoje, o entrave para que a política não, para que a economia volte a crescer, vereador. Então, a gente não pode falar de reforma social. A reforma da Previdência é uma reforma social, vai gerar emprego, vai tirar do empresário, né, esse sufoco que vai gerar oportunidade. Então, falar que não está se fazendo nada é um ato, sim, de irresponsabilidade, no meu ponto de vista, de insanidade e da crítica pela crítica, aquilo que Vossa Excelência falou, quanto pior, melhor. Parabéns para Vossa Excelência por trazer essa reflexão e eu espero que a gente possa pensar não apenas no presente, mas no futuro. Mas se a gente pensa só no poder pelo poder, fica com esse discurso antigo e trazer o que não tem nada a ver, como foi Vossa Excelência falou, confundindo a cabeça das pessoas e não querendo se discutir aquilo que é importante para o Brasil. Parabéns, e eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai ter maturidade, e eu vejo isso nas ruas. Eu vi idosas, eu vi crianças, vi jovens debatendo reforma da Previdência. Quem diria? Porque sabemos que é importante para o Brasil. Obrigado, vereador. Vereador Renato Antunes, eu agradeço, incorporo a parte de Vossa Excelência. Inclusive, uma coisa que chamou a atenção nessas manifestações de domingo foi pela primeira vez a população ir para a rua pedir a reforma da Previdência. Inclusive porque as corporações que mais se beneficiam com a disparidade, a desigualdade da Previdência, elas sempre conseguiram, no debate populista, fazer com que houvesse uma resistência enorme às reformas. Mas a população foi para a rua e pediu a reforma da Previdência e apoio ao ministro Paulo Guedes, que até agora tem se mostrado o grande nome deste governo. Eu subo esta tribuna, portanto, em conclusão, senhor presidente, para dizer que a situação é de extrema gravidade, que a imensa maioria da população não tem a menor ideia do que está nos aguardando se as reformas não forem feitas, e que o discurso populista irresponsável do PSOL, do Partido dos Trabalhadores, ele, que já foi traduzido não apenas em discurso, mas em práticas passadas, se o PT não tivesse atrapalhado a reforma previdenciária em 1998, quando Fernando Henrique Cardoso foi o presidente e procurou aprovar a idade mínima para a aposentadoria, hoje nós teríamos uma situação diferente. Então, senhor presidente, eram essas as palavras, e somente para lembrar ao vereador Jairo Brito que
o PSB estava entre os golpistas quando sofreu Dilma Rousseff o seu impeachment. E Vossa Excelência hoje está agarrado novamente com o PSB. Então, eram